Vamos ler junto em alta voz aqui, tá bom? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Eu falei para vocês que Jesus se fez pobre, mas ele não se fez o quê? Miserável. Jesus ele era próspero em tudo nele. Quer ver como Jesus era próspero? Na tranquilidade. Isso é prosperidade de alma. Quando você deita no barco e dorme no meio da tempestade. Essa é uma prosperidade interna que ninguém conhecia. Senhor, como é que o Senhor pode estar dormindo? Nós vamos morrer. Ele, porque era a hora dele dormir. Jesus não morreu na véspera. Isso é prosperidade. Ele morreu porque ele se entregou à morte. Ele diz assim: a minha vida ninguém a toma, eu a dou pelo mundo. Vocês entenderam? Tem gente que pensa assim: esses judeus desgraçados que mataram Jesus e pediram soltar Barrabás. O povo não entende nada. Eles não entendem nada, que se Jesus não tivesse se entregue, ninguém matava Jesus. Era impossível. Uma vez tentaram empurrar Jesus do precipício, ele passou no meio do povo assim, ó, todo mundo foi caindo. Sobrenaturalmente. Sabe o que é isso? É uma prosperidade sobrenatural. Ele não precisava de nada de recursos, ele tinha tudo. Mas ele se fez pobre. Por que pobre? Porque ele não tinha acúmulo de nada. Jesus não tinha casa. Ele disse assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha mesmo, nenhum título de nenhuma casa. Ele vivia na casa de um, na casa do outro, na casa do outro. Mas por que ele fez isso? Por missão. Por causa de uma missão vicária. A palavra vicário, o que significa? Vicária significa o seguinte: substituto. A pobreza de Jesus é vicária, porque ela substituiu a nossa pobreza. Toda vez que Jesus substitui algo, ele quer nos tirar daquilo a que ele substitui. Hello? Se Jesus substituiu você na pobreza, ele quer te tirar da pobreza, da miséria. A miséria que entrou aonde? Em Adão e Eva, na desobediência. Então por que a pobreza de Jesus é vicária? Porque é uma pobreza que ele veio restaurar a ordem da criação. Quando Deus criou o primeiro casal, a ideia de Deus é que eles fossem prósperos e abençoados em tudo. Mas o pecado reverteu a ordem. Agora vem Jesus e se faz pobre para levar sobre ele a nossa pobreza, a nossa miséria, e nos dá a condição de ser ricos. Não necessariamente ricos financeira, mas prósperos de alma, prósperos de vida, de saúde, coisa que o Adão perdeu. Jesus teve muitas coisas vicárias, a pobreza vicária, a doença vicária. Jesus mesmo era tão próspero em si que ele não adoecia. Jesus não pegava gripe, Jesus não pegava tuberculose. Se algum vírus viesse contra Jesus, morria no corpo de Jesus. Como é que eu sei disso? Jesus punha a mão em leprosos. A lepra era altamente transmissível. Ninguém chegava perto de leproso. O que Jesus faz? Coloca a mão na cabeça de um leproso, certo? Certo, irmãos? Por que Jesus faz isso? Porque ele sabe que ele é tão próspero no ser que a doença não pode contra o corpo santo que ele possui. Tudo bem? Ele botava a mão no leproso, ao invés dele ficar impuro, o leproso é que ficava puro. Agora, como é que Jesus ia se fazer doente em nosso lugar? Para que ele levasse as nossas enfermidades. Está escrito aqui, ó. Isaías, doença vicária. Isaías 53, de 4 a 5. Diz assim: certamente ele, Jesus,
tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que Isaías está falando aqui é o seguinte: a gente achava que ele era um homem aflito. A gente pensava que ele fosse aflito, ferido, que ele fosse um Zé Coitado. Mas ele explica, não. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A gente estava errado no conceito. Jesus não era um coitadinho que apanhava, que sofria. Não, havia um propósito, ele está falando no versículo 5. Havia um propósito para ele sofrer no corpo. Qual era o propósito? Olha lá, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Qual é o propósito então de Jesus ter recebido tanto chicote no corpo? Propósito vicário. Aquelas chagas que ele sofreu no corpo, não por doença própria, mas infligida de fora para dentro, deixaram o corpo dele doente, não por causa que ele adoecia, mas porque adoeceram ele com as pancadas. Mas essa doença que colocaram nele, através das pancadas, do castigo, era o propósito divino, como pagamento para que Jesus pudesse levar as nossas enfermidades. É um pagamento legal diante de Deus. Vocês estão entendendo isso? Tudo com Deus tem base legal. Escreva isso. Tudo com Deus tem base legal.